Sabe, eu não sei se você já passou por isso, mas eu quase deixei de cumprir o que Deus tinha me pedido por medo. E eu vou abrir meu coração. Eu quase perdi a minha promessa, porque a minha insegurança falava mais alto. Não era porque eu não queria, mas porque realmente eu não me sentia capaz. Eu pensava, quem vai querer me ouvir? Quem sou eu para falar de algo tão maior do que eu mesma? E talvez você também tenha sentido esse nó na garganta, como se a sua voz não tivesse peso. Eu me lembro bem da fase que eu travava em frente à câmera. Eu queria falar, mas a voz não saía. Gravava, apagava, gravava e apagava. E nunca parecia bom o suficiente. A insegurança tomava conta. Mas foi exatamente aí que Deus me mostrou algo que virou minha chave. Ele não me chama pelo que eu sou hoje, mas por quem ele já viu no futuro. E é exatamente como na história de Gideão. A Bíblia diz que ele estava escondido, com medo, tentando sobreviver, quando o anjo do Senhor aparece e chama ele de homem valente. E é aqui que mora o detalhe. Deus não chamou Gideão de covarde para depois transformar ele. Deus já chamou ele de valente enquanto ele se escondia. Só que a reação de Gideão foi aquela que eu contei nos primeiros vídeos. Ele respondeu com poréns. Ele falava que era o menor da família, que tinha vindo da tribo mais pobre, que não tinha condições. E essa é exatamente a nossa tendência. Deus nos chama, mas a gente vem com muitos argumentos. E ainda assim, Deus insiste. Ele não muda o chamado por conta das desculpas. Pelo contrário, foi justamente na fraqueza e na redução que a glória dele se manifestou. Primeiro, ele reduziu o exército de Gideão de 32 mil homens para apenas 300. Sabe por quê? Para que ficasse claro que a vitória não viria de força humana, mas pelo poder de Deus. E é aqui que entra a conexão com a minha história. Gideão tinha todos os motivos para dizer não posso, mas Deus já falava, você pode, porque eu estou com você. E talvez seja exatamente isso que ele está falando com você hoje. Gideão não se via como valente. Eu também não me via, e talvez você também não. Mas Deus não se prende ao rótulo do presente. Ele fala a partir do futuro que ele já preparou. Eu venho de um histórico comum, cheio de falhas, inseguranças e comparações. Muitas vezes eu pensei que a minha origem, o que eu tinha ou o que eu não tinha, me impediriam de avançar. Mas foi nesse ponto que Deus sussurrou no meu ouvido. Eu não te defino pelo que você faz, mas pelo que eu plantei no seu futuro. Eu entendi que a minha voz não é só para mim. Ela ia se tornar uma chave para outras pessoas também. E quando eu finalmente comecei a gravar, mesmo tremendo, percebi que haviam muitas outras pessoas esperando a minha coragem. Porque a minha obediência inspira nelas a vontade de perder o medo. E isso não é só comigo, é com você também. O que você carrega não é pequeno, mesmo que você sinta assim. A sua voz, ela tem peso, porque ela não é sustentada pela sua autoconfiança, mas pela presença de Deus em você. Ele já escreveu um futuro que não pode ser limitado pela sua insegurança de hoje. E a Bíblia confirma isso em Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E toda vez que eu leio, eu sinto como se Deus estivesse segurando na minha mão e me dizendo: eu não parei na sua história, eu já estou lá na frente dela. Então, eu quero te deixar essa reflexão. Não espere sentir coragem ou vontade para obedecer. Obedeça mesmo tremendo, mesmo gaguejando. Obedeça mesmo quando não tiver com vontade de obedecer. Porque é nesse caminho que a coragem vai nascer. E eu sou prova viva disso. E se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você também. Porque, como eu digo, a sua voz cura e a sua coragem é a resposta. E essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe seu comentário. Que Deus te abençoe.